o gatilho mental da especificidade. O que é isso? Vamos lá. Nesse vídeo eu vou te explicar sobre esse gatilho mental. Nós temos outros vídeos sobre gatilhos mentais aqui no canal. E o objetivo do gatilho mental da especificidade é ser específico, é ser detalhista no que diz respeito àquela copy que você está escrevendo. E um ponto importante é que a especificidade ela funciona muito bem quando você está contando histórias, tá? Ou histórias, né? Uma é verdadeira, a outra é fictícia. Então eu tenho aqui uma copy que eu mandei recentemente em um dos projetos que eu estou e que eu utilizei desse gatilho em determinados pontos, né, em determinados momentos. Eu não fui tão específico em algumas questões, porque como foi uma copy para o WhatsApp, ela ia ficar muito longa. Mas olha só, eu vou ler para você, ok? Rafael, ela não esperava que isso fosse acontecer. Aqui eu trabalhei com curiosidade. Fernanda era uma mulher de 30 anos, casada e uma excelente profissional. Percebe que aqui eu fui específico. Fernanda, uma mulher de 30 anos, casada e excelente profissional. Eu poderia ser muito mais específico, tá? Só que antes de continuar a ler a copy, eu vou te explicar o porquê que esse gatilho ele é tão poderoso e por que é interessante que você utilize. O nosso cérebro, ele sempre vai buscar padrões, então ele vai procurar informações para que ele possa identificar padrões daquilo que ele já conhece. Quando nós somos específicos numa copy, quando nós utilizamos do gatilho da especificidade, nós estamos fazendo com que a mente do nosso lead, a mente do nosso prospect, o nosso leitor, consiga identificar em algum ponto ou em mais de um ponto daquela copy padrões do que ele já conhece, do que o cérebro daquele lead já conhece, e que às vezes ele se coloque naquela situação, que foi o objetivo dessa copy aqui, e eu vou continuar lendo para você. Então, Fernanda era uma mulher de 30 anos, casada e uma excelente profissional. Eu poderia ter sido mais específico. Por exemplo, era uma mulher de 30 anos, casada há X anos e uma excelente profissional na área X. Porém, como eu mencionei, por ser uma copy de WhatsApp, ela já ficou um pouco mais longa, então eu fui específico em alguns momentos, em outros nem tanto, tá? No entanto, senti uma espécie de vazio existencial em alguns momentos. Mais uma vez, eu tenho questões específicas, né? O que ela sentia? Ela sentia um vazio existencial em alguns momentos. Dia após dia, ela tinha a sensação de que estava apenas sobrevivendo, ao invés de realmente viver. Será que eu nasci para fazer só isso? Essa era uma das principais perguntas que Fernanda se fazia dia após dia. Então percebe que, novamente, eu sou específico sobre a pergunta, né? Eu deixo claro que essa é uma pergunta que a Fernanda faz dia após dia e, novamente, eu trago o nome dela. Então eu vou fazendo o quê? Uma ancoragem de informação. Quando eu digo ancoragem aqui, não é aquela questão da ancoragem de preço, mas é uma questão do cérebro da pessoa puxar alguma informação que ele já conhece e que já estava na copy, que era o quê? Fernanda, uma mulher de 30 anos, tá? Foi devido a situações como essa que ela começou a desenvolver-se e procurar quem poderia ajudá-la. Após horas e horas imersas de estudos, mentorias e orientações, Fernanda entendeu que aquele vazio era a falta de clareza sobre seu propósito. Então percebe que aqui eu sou específico de novo, né? Eu não digo a quantidade de horas, mas eu falo que foram horas e horas imersas de estudo, mentorias e orientações. E que a Fernanda entendeu que aquele vazio existencial anteriormente citado era a falta de clareza sobre o seu propósito. Aqui muitas pessoas que leem, elas vão se identificar no sentido do que, pô, eu estou sentindo um vazio. Eu sei o meu propósito? Não, não sei. Então faz uma conexão aqui. Ok? Quando ela descobriu o seu propósito, sua vida começou a ter uma transformação em todas as áreas. Aqui eu já não fui tão específico, né? Não citei áreas específicas, mas falei todas as áreas. Fernanda largou o trabalho que não fazia sentido e começou a trabalhar em um novo mercado, onde seus resultados foram acelerados em praticamente 100 vezes.
Novamente, aqui eu não sou tão específico, eu não falo qual é o novo mercado, eu não falo qual é o novo trabalho e também não falo qual é o resultado. Se eu quisesse ser mais específico aqui, eu poderia falar: Fernanda largou o trabalho na área X, que não fazia mais sentido, e começou a trabalhar no mercado Y, onde os seus resultados foram acelerados em praticamente 100x. Então ela saiu de X por mês para 100x por mês. E aí eu poderia trazer essa especificidade. Só que o objetivo aqui da copy não era esse, tá? Sua família, finanças e casamento também foram completamente transformados. Então percebe que eu tenho uma questão específica aqui, eu falo as áreas que foram transformadas, no entanto, eu não trago mais especificidade, então eu fui específico até certo ponto. Aí aqui entra a questão de colocar o nome do lead, né? No caso estava ali, Rafael. Sinceramente, ela não esperava que isso fosse acontecer após descobrir qual é seu propósito. Lembra que eu comecei a copy com o título, Rafael, ela não esperava que isso fosse acontecer. Ótimo. Aí depois eu coloco e pontuo aqui que eu já vou fazer a oferta, né? Essa transformação também pode acontecer na sua vida. Para isso, basta que você descubra qual é seu verdadeiro propósito. Ou você pode continuar do jeito que está, caso esteja bom. A decisão é sua. No sábado, dia 10 de dezembro, ministrar o treinamento, descubra o seu propósito e você já pode realizar sua inscrição. Essa cópia aqui ela foi disparada no 1 a 1, né, dos nossos leads no WhatsApp. E ela rendeu boas vendas, inclusive quando ela começou a chegar para o pessoal. O pessoal começou a comprar, teve gente comprando 2 dias depois, quando realmente visualizou a mensagem. Mas qual que é o ponto? Eu utilizei a especificidade aqui, né? Eu trago detalhes, eu trago, ainda que não seja uma riqueza de detalhes tão grandes, mas eu trago detalhes. Então a especificidade é isso, é você especificar aquela situação, aquela história, aquele contexto, para que o cérebro do seu lead, do seu prospect, do seu cliente, ele identifique algum tipo de padrão com a vida que aquela pessoa tem levado e faça com que aquela pessoa ela entre de cabeça dentro daquela história. Os filmes e séries fazem muito isso, né? Tem filmes e séries que você percebe que você está imerso, você está torcendo por alguém, você se identificou com algo, você começa a lembrar de alguma situação que aconteceu. Por quê? Porque como os filmes e as séries são específicos, né? Parecem ali cortes da vida real, nosso cérebro passa a identificar alguns padrões que ele já conhece e com isso faz com que nós nos coloquemos no lugar daquele personagem ou daquela situação, né? Que nós nos coloquemos naquela situação, naquele papel. Por isso, o gatilho da especificidade é tão poderoso. Então, se você tiver alguma dúvida, ok? Você pode colocar aqui nos comentários sobre esse assunto ou até mesmo sobre assuntos de outros vídeos. E você também pode deixar os seus comentários com sugestões e feedbacks. E já vou te pedir mais uma coisa, se inscreve aqui no canal da Astro para que você venha receber as notificações dos próximos vídeos, combinado? Um forte abraço e até o próximo vídeo.